a criança interior que compõe a essência do nosso papai e da nossa mamãe. Olha que delícia a gente poder se permitir conectar com essa realidade da vida. Um dia, tanto a nossa mãe quanto o nosso pai foram concebidos. Da mesma forma que a gente, pelos nossos pais, os nossos pais, um belo dia foram concebidos pelos nossos avós. E assim por diante. E aí a gente vem desde o momento da concepção, nós vamos percorrer 9 meses de gestação, os primeiros dias de existência aqui no planeta Terra, e aí a gente vai progredindo nessa jornada. E aí a gente se depara que um dia tanto papai quanto mamãe tiveram todos os movimentos que nós tivemos também. Foram amamentados, passaram por um cuidado muito especial, não sabiam falar, não tinham dentes, não sabiam caminhar num primeiro momento. E aí a vida, os nossos avós ou alguém próximo fez esse movimento para que eles aprendessem, assim como alguém um dia fez conosco. E aí eles começaram a caminhar, tiveram suas quedas, provavelmente tiveram seus joelhos ralados, caíram e foram aprendendo e crescendo com o decorrer da vida. Eles entraram na fase de começar as primeiras palavrinhas, começaram a gostar porque foram apresentados aos novos sabores, e assim é a jornada da vida. Um dia os nossos pais foram crianças, e quando a gente para pensar dessa forma, talvez a gente não tenha entendimento na totalidade de tudo que envolveu os nossos pais. Se os nossos avós foi quem criou eles ou não, se os nossos avós tiveram paciência ou não. E aqui a gente também está falando de uma outra geração. E como que será que foi o movimento da criação deles? Será que eles foram atendidos dentro do que eles tinham de expectativa? Será que eles receberam bastante amor e carinho? Ou talvez eles tiveram pais ou tutores, criadores, ali, que foram mais rígidos? Qual será que foram as cobranças que os nossos pais tiveram sobre as suas costas? Quais foram as crenças que chegaram até eles? E quando a gente para entender tudo isso, a gente se conecta que um dia os nossos pais também passaram por todos os processos que a gente. É que a gente tem o hábito de ver o nosso pai e nossa mãe adulto, ou saber da história deles de uma época adulta. Mas a gente, por vezes, acaba esquecendo que eles têm uma história. E às vezes a gente se desconectar disso faz com que a gente olhe as coisas de uma forma não tão coerente na qual seria viável da gente enxergar. E quando eu olho e percebo que o meu pai e minha mãe um dia foram aquela criança sensível, com a pele lisinha, que teve os movimentos, que precisou de todos os cuidados, que fez muitas pessoas felizes, que fez muitas pessoas rirem. Aí a gente começa a entender que ele, assim como nós, tem o direito de, por vezes, ser vulneráveis. Só que, na grande maioria das situações, a gente vê a nossa mãe como uma super-heroína, a gente vê o nosso pai como um super-herói. E aqui eu não estou mais falando de tempo e espaço específico, indiferente deles estarem em vida ou não nesse planeta. Eu estou querendo trazer à tona, porque os nossos pais existem no nosso coração, isso é fato, indiferente de qual sentimento nós tenhamos por eles, mas eles existem. E quando a gente faz esse movimento dentro de nós, as coisas começam a fluir. Nós falamos anteriormente sobre a nossa criança interior, e a gente viu a importância de nutrir, de cuidar. Será que um dia eles tiveram as informações que a gente está tendo hoje? Quanto é importante a gente ressignificar muitos olhares que nós tínhamos.
em relação a eles. Quantos julgamentos descabíveis a gente fez, mas está tudo bem, era o que a gente sabia fazer. Hoje nós estamos numa outra época, numa outra situação, e com certeza todos nós somos capazes de trabalhar uma harmonia que passa por diversos sentimentos de forma extremamente madura, de forma adulta. Chegou a hora de nós aprendermos a transitar no período de adulto, no período de criança interior, para que a gente possa fazer a nossa vida ter rumos cada dia mais floridos, mais alegres e assim por diante. Vamos olhar para os nossos pais com a grandeza que eles têm, mas também vamos olhar esse aspecto que eles passaram por muitas coisas até chegar na fase que nós tivemos o contato com eles, ou o contato de saber da história deles. Amar papai e mamãe é entender que existe dentro da essência e da estrutura deles uma criança interior, assim como existe na nossa. E essas crianças em energia se ligam, e aí a vida traz muitos resultados extremamente na conexão do amor.